turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Islândia da Rede CESF e hoje nós iremos aprender algo bem bacana na nossa aula de História, que são sobre os centros históricos. Peguem o livrinho de vocês e coloquem na página 34. E aí, já está com seu livrinho em mãos? Pois bem, os patrimônios históricos são muito importantes para todo mundo, pois eles trazem informações de como viviam os nossos antepassados, além de conter uma grande riqueza cultural. O nosso país, o Brasil, ele possui 14 centros históricos reconhecidos mundialmente e tombados como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. E agora nós iremos viajar pelo nosso país e conhecer cada um deles. Então, presta bastante atenção. Crianças, essa imagem é do Centro Histórico de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Foi aqui que ocorreu o episódio da Inconfidência Mineira. Ela foi tombada em 1980. Seu bom estado de preservação conta histórias do período da exploração do ouro no estado. Esse centro histórico é o de Olinda, se localiza em Pernambuco, foi erguida pelos portugueses em 1535. No alto de morros que dão uma visão estratégica para o Oceano Atlântico e para o porto, Olinda foi um importante depósito na época da exploração da cana-de-açúcar. As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, foram erguidas pelos padres jesuítas em território pertencentes aos índios. As construções serviam como polos catequizadores das pessoas que moravam aqui antes da chegada dos portugueses, tombadas pela Unesco em 1983. Outro centro histórico é esse de Salvador, na Bahia. Os prédios coloridos do centro histórico da primeira capital do Brasil foram tombados como patrimônio cultural devido à sua importância histórica da cidade como ponto de conversão entre as culturas dos europeus, dos africanos e dos indígenas brasileiros. Aqui é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Se um dos fatores que fez Ouro Preto tornar-se patrimônio da humanidade foi a obra de Aleijadinho. Olha só, turminha, esse é bem conhecido, é o de Brasília, no Distrito Federal, tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987. A cidade é, segundo a Unesco, um divisor de águas na história do planejamento urbano. Foi fundada em 21 de abril de 1960. Olha só, esse aqui é o Parque Nacional Serra da Capivara, em Piauí, um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul. O Parque Nacional da Serra da Capivara é repleto de cavernas rochosas cobertas de pinturas rupestres. Algumas pinturas foram feitas há mais de 25 mil anos. Vocês estão gostando de conhecer os centros históricos? Mas ainda não acabou, tem muito mais. Vamos continuar na nossa viagem? Esse centro histórico é o de São Luís, no Maranhão. A capital maranhense é uma mistura só, colonizada por franceses. Ela também foi ocupada por holandeses antes da chegada definitiva do povo português. A cidade foi tombada em 1997 graças à preservação das ruas retangulares. Outro centro histórico é esse de Diamantina, em Minas Gerais, uma das cidades históricas mais particulares do estado de Minas Gerais. Foi construída no século XVIII em meio a montanhas rochosas de difícil acesso, justamente porque essas montanhas estavam recheadas de diamantes. Olha que lindo esse centro histórico da cidade de Goiás, construída no século XVIII de maneira a respeitar a geografia local. É um embaralhado gostoso de casinhas e igrejinhas em meio a ruas tortas, rodeada pela Serra Dourada e cortada ao meio pelo Rio Vermelho. Olha só, aqui é a Praça São Francisco em São Cristóvão, em Sergipe. Essa praça quadrada na pequena cidade de São Cristóvão, no interior de Sergipe, é um exemplo da arquitetura típica dos franciscanos, ordem religiosa que ajudou a colonizar o Nordeste brasileiro, cercada por edifícios históricos.
Nossa, estou quase sem fôlego dessa nossa viagem, mas não desista, falta só um pouquinho. Essa imagem é bastante conhecida, não é mesmo? Aqui são as paisagens cariocas no Rio de Janeiro. Os atrativos naturais, junto com o urbanismo carioca, fazem do Rio de Janeiro uma das cidades mais belas do planeta. Em 2012, a Unesco tombou as paisagens formadas entre o Mar Vermelho e as montanhas. Esse outro centro histórico é a Pampulha, Belo Horizonte, em Minas Gerais. O local foi tombado em 17 de julho de 2016. As construções ficam ao redor de um lago artificial e as mais famosas são a Igreja de São Francisco de Assis, a Marquezine e os jardins que circundam a lagoa, a Casa do Baile e o Museu de Arte de Pampulha. E para finalizar, esse é o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, o patrimônio mais recente do Brasil. Foi tombado em 2017 pela Unesco. O Cais do Valongo foi o mais importante porto de entrada dos escravos africanos no Brasil. Cerca de 900 mil africanos chegaram à América do Sul através dele. Ufa, chegamos ao fim da nossa grande viagem. Quantos lugares novos nós conhecemos hoje, não é mesmo? E você, qual que você mais gostou? Tem vontade de conhecê-lo? Mas não precisa ir até lá. Basta navegar pela internet e descobrir coisas maravilhosas sobre esse lugar. Ah, não esqueça de fazer as atividades propostas. Um beijão da tia. Tchau, tchau.